gente, tudo bem com vocês? Comigo também tá tudo ótimo. O entrevistado de hoje é o Lucas, da Miau Shop. A gente veio aqui conhecer um pouquinho da história dele. Oi, gente, tudo bem? Sou o Lucas, do Miau Vintage Shop. Esse ano a gente tá fazendo 10 anos do Miau. Estamos aqui, com a Jenny. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho de como surgiu a Miau. Antes, sua avó, ela tinha um brechó, ela lidava com roupa. Isso, na verdade, assim, eu me formei em moda, mas eu não queria abrir uma boutique. Né? Tipo assim, eu falei, nossa, tudo igual, muito igual, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ligada em brechó. Brechó, bazar. Então eu vivia atrás desse tipo de negócio pra me garimpar coisas pra mim mesmo. E daí eu cheguei a pensar, falei assim, por que não montar um brechó? Mas daí eu queria montar um brechó diferente, né? Porque os brechós diferentes, cidade grande, tinha muito, né? Mas aqui no nosso interior não tinha essa pegada. E voltar também para essa moda circular, uma moda consciente, uma moda sustentável. Porque nada como mais sustentável do que uma peça que já existe, né? Então, para você ter uma noção, uma calça jeans leva mais de 40 mil litros de água para ser feita. Então, assim, é muito desperdício para a natureza. Então, se cada um pensasse um pouquinho, botasse a mão na consciência, a gente teria um mundo melhor, né? Mas daí eu resolvi abrir o brechó. Mas antes disso, eu não tinha como começar, né? Eu não tinha um capital muito grande, enfim. E daí eu comecei, dei a opção da minha avó, que era minha avó com a minha tia, nós três, da gente começar ali, trabalhar ali, para ver como que as pessoas iam aceitar, né, esse ramo dentro de fartura. Porque uma cidade com 16 mil habitantes, as pessoas, querendo ou não, eram um pouco fechadas para esse tipo de negócio. Né? Porque antigamente brechó era para pessoas que tinham pouca renda, que eram pobres mesmo, né? Ou pessoas que queriam roupa mais para trabalho, coisa assim. Então eu queria mudar esse pensamento das pessoas, uma coisa que já acontecia fora do país e em cidades, em grandes metrópoles, né? E eu queria trazer para cá. E daí eu comecei ali. Eu lembro que as primeiras peças que eu fiz sucesso no brechó da minha avó foram peças de shorts jeans rasgado, porque a cintura alta ainda não era uma moda pra gente aqui. Ela tava entre as blogueiras ainda, porque você sabe que a moda é uma pirâmide, né? Ela vem de cima para baixo. Né? Então, só as blogueiras que tinham acesso àquele shortinho cintura alta, rasgadinho, destroy, né? E daí eu comecei a pegar calças dos anos 90, eu comecei a garimpar, então eu pegava aquela calça toda suja, encardida, sabe? Que ninguém queria mais, e daí eu passava por todo o processo de customização, que seria lavagem, rasgar, desfiar. Então foi aí que eu fiz o primeiro sucesso, assim, que a gente estourou de vender, que a gente começou a vender para muita gente. Eu comecei a postar no Instagram, coisas que o Instagram nem era tão famoso aqui ainda pra gente, ainda era mais o Facebook. E eu comecei a trabalhar isso, e foi aí que a gente começou a ser conhecido aqui em Fartura. E a partir daí fiquei 2 anos lá com a minha avó. Daí depois eu fui abrir o meu. E sua avó continua com o dela? Não, ela fechou daí depois de um tempo, né? Hoje, nesse ano de 2025, a minha tia reabriu o brechó, que chama Brechó Oli, tá? O Brechó Oli não é meu, a gente tem o mesmo sobrenome, mas é dela. Ela reabriu o meu Miau Vintage Shop. A gente começou como Miau Brechó e hoje é o Miau Vintage Shop. Né? Brechó de marcas nacionais importadas. E de onde que veio esse nome? O nome veio do brechó, nem eu lembro muito bem. De um certo tempo atrás a gente voltou a falar sobre isso e eu falei, realmente foi isso que aconteceu, que foi, a gente tinha uma amiga que ela tinha um gatinho, e a gente ali numa janta e tal, aí pegou Miau, pronto, gente, vai ser Miau Brechó. Nossa, sim. Vai ser, porque é um nome curto, um nome legal, né? E também o gato, ele traz muitas referências, por trás do animal. Referências boas, positivas. Então eu acredito que foi aí que eu peguei e coloquei, vai ser Miau Brechó. E pegou, ali no mesmo tempo eu já fui criando a arte, já fui criando a logo, e daí pegou. Daí depois de um certo tempo, porque assim, na grade do brechó é assim, é o brechó, depois o Miau Vintage, o Vintage Shop seria um shopping vintage, né? Um shopping de roupas mais antigas. Então lá fora ele gourmetizou essa questão do Vintage Shop, ele virou um nome, né? Daí a gente pegou e hoje em dia se fala sobre o second hand, que são peças de segunda mão, entendeu? Então ele foi
com vários nomes, brechó, vintage shop, agora é o second hand. E a gente ficou como o vintage shop mesmo, então Miau Vintage Shop, Miau Brechó, os dois jeitos é conhecido aqui por toda a região, e hoje em dia, graças a Deus, muitas pessoas também nível nacional. Ai, que legal. E aí, agora, a loja é você sozinho ou você tem uma sociedade? Como que funciona? Eu comecei sozinho, né? Eu comecei com... Na época que eu queria abrir um brechó, eu nem tinha dinheiro, gente. Então eu falei assim, mas eu acho que hoje em dia, se você tiver disposição, se você quiser fazer acontecer, eu acredito que você mude as coisas, né? Porque, igual que eu falo, a gente sabe que tem época que a economia tá alta, tem época que tá boa, então é um gráfico, né? Uhum. Mas tem pessoas que enriqueceram na pandemia e tem pessoas que fecharam na pandemia. Então eu acredito que você tem que olhar tudo assim, olhar ao seu redor e você tirar, como se diz, se eu tenho um limão, vou fazer uma limonada. Sim. Né? Até na crise você pode achar uma oportunidade. Sim. Então é isso que eu falo. Então ali eu vi uma oportunidade de um negócio, de abrir o meu próprio negócio, né? A minha avó continuou naquela época com a minha tia e eu fui abrir o próprio negócio. E daí meu pai me deu R$ 500, porque naquela época era um pouquinho mais de dinheiro, né? Hoje praticamente não é nada, há 10 anos atrás. Mas em 2015, daí eu abri, super pequeno, é um lugar que eu não tinha dinheiro nem para reformar, não tinha dinheiro para nada, eu tinha R$ 500. Então eu tinha que fazer milagre com esses R$ 500. Então o que eu fiz? Eu listei tudo que eu tinha ali para fazer e coloquei os pontos mais importantes para mim seguir adiante. Sim. Né? Então, por exemplo, no começo, no calor, eu não tinha água gelada dentro da minha loja. E o cliente chegava e pedia. Então, o que eu falava? Eu levava água congelada para me ter aquilo durante o dia. Né? E se eu pensasse de outra forma? Né? Eu poderia falar, eu não vou ter água gelada, não vou abrir. Então, a gente tem que começar. Apenas comece, né? De onde você está. Então, eu lembro que daí eu colei muita revista na parede, porque eu não tinha dinheiro para pintar. Então, eu pegava aquelas revistas Vogue, a Elle, que é a revista de moda. Sim. E eu colei isso na parede, então para deixar mais o ambiente mais legal. Eu peguei mesas velhas que tinha, que eu comprava tipo móveis usados, pintei, reformei. Então a gente foi trabalhando dessa forma, com o que a gente tinha. Então a maior parte do dinheiro eu investi em produto para me vender. E eu lembro que minha primeira aquisição, eu não tinha cartão de crédito na época, não tinha nada. E a minha primeira aquisição foi a minha madrasta, que ela emprestou o cartão de crédito dela. Eu lembro como se fosse hoje. Para me comprar na internet um frigobar para me deixar lá na loja. Nossa, foi minha maior realização. Então acho que isso é muito legal, a gente olhar para trás também, olha, eu tinha aquilo, hoje eu tenho isso. Porque hoje para mim comprar um frigobar hoje é a coisa mais simples do mundo. Se eu quiser eu vou lá e compro. Mas para mim naquela época não era. Para mim era tipo um super negócio, né? Uma conquista. Uma conquista, né? Então a gente tem que olhar para trás e falar, olha, o que eu tinha, olha o que eu consegui, olha o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho mais uma facilidade para ter alguma coisa que eu quero, né? Então isso é muito legal. E daí eu tive o frigobar, daí eu tinha suco, tinha uma aguinha ali para os clientes, né? Então isso foi minha primeira aquisição, que eu lembro hoje, eu tenho foto. Então foi muito bom. E eu paguei 10 vezes aquele frigobar, assim, no cartão dela, sabe? Que era um frigobar retrozinho, vermelho na época. E foi muito bom. Então, a partir daí, eu consegui e fui fazer meu nome ali, né? E depois eu fui passando. Daí, conforme eu até brinco assim, nossa, o Lucas acho que não pagava aluguel, né? Mas é porque a gente passou por vários locais da cidade. Mas conforme a loja ia crescendo, a gente ia dando passos devagar, né? Para também não dar um passo muito grande, né? E acontecer de você depois ter que dar 10 para trás. Então, daí a gente passou por vários ambientes aqui, vários locais aqui na loja, com a loja, né? Conforme foi crescendo, a gente foi mudando e expandindo a loja. E essa customização que você fazia, você ainda faz hoje em dia? Hoje em dia, a gente não tem tanta customização porque a demanda aumentou muito, né? Então, hoje a gente tenta trabalhar mais com as peças de segunda mão, então as peças já vêm perfeitas. A gente tem um processo de, por exemplo, a peça chega descosturada. Porque acontece, né? Não é porque a peça está descosturada que ela não vale mais, né? Então a peça está descosturada, a gente vai e costura, mas hoje a gente já tem uma equipe que faz isso, sabe assim? A gente não consegue a gente mesmo fazer porque a demanda já é maior, né? Mas a gente tem uma equipe, então uma equipe para lavagem, uma equipe para costura, entendeu? A gente terceiriza hoje em dia isso daí. Às vezes a roupa sou eu mesmo que lavo,
entendeu? Eu mesmo que a gente tem hoje uma parceria com uma lavanderia, então a gente passa todo por esse processo de lavar, da roupa chegar cheirosa, pro cadastro, entendeu? Então, assim, é legal porque é um trabalho artesanal que eu falo, de você vai lá, você coloca, você, né, não é uma coisa assim que já chega tudo pronto pra gente. A gente tem o processo dentro da loja, né, mas a gente tem uma equipe maior também hoje para tomar conta desse processo, porque daí, para você crescer, a gente tem que demandar, né? A gente tem que ter pessoas para te ajudar, né? Porque a gente não consegue também fazer tudo sozinho, né? Então a gente também tem que ter consciência disso, que você precisa de ajuda em toda a área da sua vida, né? E ter pessoas que te ajudam também. E a curadoria das roupas, é você que faz? A curadoria sou eu. Hoje quem trabalha com a gente tem minha irmã também, que é minha sócia, mas a curadoria mesmo é mais eu que faço. Ela também faz, mas sempre eu dou o aval final, assim, entendeu? Tipo, de comprar. E quando sai para comprar, né? Quando eu viajo para fazer compra, daí sou eu. Sou eu mesmo que faz a curadoria das peças. Tanto peças seminovas, né? Que são as peças usadas, que a gente fala hoje. E como as peças também de outlet, porque a gente também peça, né? Peças de outlet que a gente consegue vender por um preço bem mais acessível. Elas são novas, mas é um preço bem mais acessível. Legal, não sabia que tinha roupa nova. Tem bastante peça que às vezes vem na etiqueta, às vezes vem etiqueta cortada, porque tem alguns outlets que eles não aceitam peças com etiqueta inteira, mas a gente tem bastante peça nova, assim, com preço, tipo assim, com até 80% de desconto que você pagaria na loja. Nossa, legal. Não sabia mesmo, achei que eram só roupas de... Não, a gente tem também. No começo, bem antes, era só a seminova. Hoje a gente tem também a de outlet, porque eu acho legal ter, né? Que são peças também que já passou pela loja, né? Já passou por todo esse processo, então ela entra dentro do brechó, né? De outlet, e ela acaba também ganhando aí uma nova vida, um novo closet, um novo guarda-roupa. E aí você falou sobre sustentabilidade. Como que você vê a tua loja impactando a cidade? Porque você trouxe, né, essa nova forma de utilizar a moda, né, digamos assim, para a cidade. O pessoal está se acostumando a vir aqui comprar. Sim. Então, como você acha que impactou a sua cidade, a sua loja? Antigamente era muito difícil. Há 10 anos atrás as pessoas, tipo, nossa, eu via muita crítica. É aquela história, né? Quando não dá certo, as pessoas criticam. Depois que deu certo, elas te elogiam. Lógico que não são todas, né? A gente não está generalizando. Mas bastante pessoas, eu ouvia muita gente falar que não comprava, não entrava na minha loja porque tinha roupa de morto, não entrava na minha loja porque tinha roupa suja, roupa rasgada, roupa velha. Então, tipo assim, imagina, eu vou comprar roupa de brechó? Jamais. Então, esse preconceito que tinha, acho que hoje ainda tem, mas é bem menos. Porque o que acontece? Como eu te falei, antigamente as pessoas tinham essa visão. Só que lá fora, o brechó é muito chique. Ele é mais chique do que até mesmo que uma loja. Se não me engano, as Kardashian têm um brechó. Sim, lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, é muito hypado o brechó, né? Super chique, né? Então você vai comprar grife, você vai comprar Chanel, você vai comprar Dior, você vai comprar várias grifes com preço super mais abaixo. São coleções mais antigas? São, mas a grife, quanto mais velha ela fica, mais ela vale. Tanto é que existe até pesquisa que hoje em dia compensa você ter uma bolsa de grife do que um apartamento. Porque a bolsa de grife, quanto mais velha fica, mais valor ela tem. Né? Então, isso é legal. Então, algumas reportagens que a gente vê por aí. Então, o brechó, ele tá vindo no Brasil, ele veio de uns 4 anos para cá, ele cresceu muito, né? Por quê? Porque as pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão querendo ter um futuro melhor em relação a isso, de você... Ah, Lucas, mas é sustentável a sua roupa? Porque ela já existe. Eu estou vendendo uma roupa que já existe. Então, nada mais sustentável do que uma roupa que já existe. Né? Então, a gente sempre tenta trabalhar isso, a moda circular. Então, o que você, por exemplo, esse casaco, você usou, ele tá acessível ainda, você não quer mais? Eu compro e revendo para outra pessoa. Né? Então, as pessoas tinham muito esse preconceito. Ai, mas roupa usada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um público muito grande de pessoas que querem comprar peças exclusivas, peças mais baratas, peças de marcas
mais acessível, né? Por exemplo, uma calça jeans, vou dar um exemplo, de uma Levi's, né? Custa 500, aqui eu vendo por 80, 100 reais uma peça. Às vezes tem uma peça de 150 reais, mas é uma peça na etiqueta. Né? Ai, Lucas, mas 150 reais dentro do brechó? Meu, mas você custa 500. Então, querendo ou não, você ainda está pagando abaixo do custo da peça. É que a qualidade ela não perde, né? Justamente, entendeu? Então, isso que é legal. E a gente preza muito por isso também, pela qualidade, fazer essa curadoria, né? Ver a peça, né? Ter peças mais modernas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente tem peças vintage, que são peças de mais de 20 anos, que elas entram no vintage, e tem a peça mais moderna. Então, a gente tem vários tipos de público que a gente trata aqui dentro da loja. Você falou agora peças mais de 20 anos, mas é assim, não chegaria nos anos 90, né? 20 anos atrás. Então, é bem isso mesmo. Mas assim, uma peça vintage, porque existe peça vintage e peça retrô. A peça retrô, ela vai ser uma referência dos anos 80, dos anos 70, por exemplo. Então, o tecido é de agora, a estampa é de agora. Uma peça vintage, ela realmente é aquela peça antiga. É a peça lá dos anos 80 que existe até hoje. Entendeu? Isso é uma peça vintage. E isso tem um valor muito agregado. Quando você fala vintage, eu penso naquelas bem quadradinhas, um pouco mais grosso, mais formal. Tipo um jeans mesmo dos anos 70, dos anos 80 ali, realmente é jeans, né? Não é nem se compara ao jeans de hoje. É que de hoje você usou 2, 3 vezes, a coxa já gastou. Bem isso mesmo. Algum bolso já não é o jeans mesmo, né? O jeans da guerra que a gente fala, né? Não, legal. E quando você vai fazer a curadoria das roupas, você pensa em clientes específicos já? Ou você é num aleatório, assim, não, gostei, acho que essa peça vai vender porque é bonita, ou porque o tecido é bom, coisa assim, ou você já tem esses clientes assim, aquela ali combina com tal cliente, vou levar. Antigamente, quando eu comecei, isso foi um erro meu, quem tem interesse em abrir um brechó um dia, esse foi um grande dos meus erros, porque eu comprava no aleatório, né? Hoje eu entendo que a gente tem que ter uma persona, a gente tem que ter um público-alvo, para você sentir para quem você quer vender, qual que é seu público, né? Então eu acho que você tem que ter estabelecido isso para você fazer tiros certos, né? Até mesmo para você fazer vendas certas, né? Porque estoque parado é prejuízo. Então, eu acho que hoje eu penso, hoje eu já consigo olhar, na verdade eu sempre tive essa percepção, gente, mas hoje ainda mais. Então, por exemplo, de olhar um produto e já imaginar um look, já imaginar, olha, isso vai casar com isso, vai casar com isso, então nas fotos, no vídeo eu vou fazer assim, assim, assado, porque daí eu já vendo o look completo. Porque a maior dor hoje, eu acho que de um cliente, é às vezes, não sempre, mas a grande maioria sim, é às vezes você ter sempre aquela dificuldade de combinar, será que vai ficar bom, será que não vai, né? Então, isso é legal. A gente, aqui na loja, a gente tenta dar o look pronto pro cliente, fazer já o look pronto dele. Então, assim, é legal porque já aconteceu várias vezes de eu estar na rua ou estar em algum lugar, a pessoa às vezes para comigo, porque às vezes, e fala, tudo bem, comprei um vestido lá na sua loja que eu fiz o maior sucesso em tal casamento. Que legal, né? Então, tipo assim, a gente vê que realmente o problema dela foi solucionado, né? E ela teve um resultado positivo com isso. Né? Então, isso é muito legal. Isso é muito gratificante pra gente, que faz esse trabalho, e muito gratificante pra ela também. Porque, né, ela conseguiu o vestido que ela precisava e ela se deu super bem também com o vestido, né? Tipo, foi bem na festa, todo mundo elogiou e tudo mais. Então é isso que é o propósito nosso. Então a gente também não vende só roupa semi-nova aqui dentro. A gente vende propósito de vida, a gente vende autoestima, a gente vende uma experiência realmente para a mulher, né? A gente fala mulher, mas a gente também tem roupas masculinas aqui, né? Mas geralmente a mulher compra pro homem. Então a gente tenta trazer essa percepção, porque a cliente ela não vem comprar apenas uma roupa aqui. Ela vem comprar autoestima, para ela estar bem, para ela estar se sentindo bem no trabalho, ela está trabalhando com um look legal, entendeu? Independente do trabalho dela ali. Então eu acho que isso é importante, né? E quando você tá bem vestido, você tá bem com você, as coisas fluem mais, né? Então a pessoa ela vai sempre ter resultados positivos em toda a área da vida dela. Eu acho legal que parece que você tem estudado bastante também sobre, no caso, moda, você já falou que você é formado, né? Mas parece que você estuda o seu público para poder saber como continuar se comportando como loja.
Eu achei interessante esse negócio de você falar que você vende uma experiência. Porque, normalmente, as lojas de roupa, elas querem vender, como que fala? Em grande escala. E não necessariamente seja uma experiência boa. A pessoa vai comprar, aí você fica empurrando roupas pra pessoa que às vezes nem ficou bom nela, né? Aí ela vai falar, nossa, não gostei de ter ido lá. Não gostei da roupa que eu comprei. Justamente. E aí você vendeu uma experiência onde a pessoa vai falar assim, não, mas esse aqui eu comprei lá. E olha, ele me atende bem, ele faz meu look, ele faz, né, me sinto bem lá dentro, me sinto acolhido, que é a melhor coisa pra mulher é se sentir Justamente, acolhida. Isso é muito bom. É muito legal. E como que você continua estudando para poder trazer novas experiências aqui para a loja? Eu acho que assim, hoje, dentro do mercado, a gente sempre tem que estar antenado. Uhum. Em relação a público, geração, né? A gente vê mesmo que a gente está seguindo para a geração Z, o que todo mundo fala. Então a gente tem que caminhar junto, porque se você não estudar, se você ficar naquela mesmice, você vai ficar para trás, né? E a gente sempre tenta estar antenado o que está acontecendo, o que vai acontecer, para a gente estar junto caminhando, né? Junto para onde que a onda vai levar. Mas o mais importante que eu prezo aqui dentro da loja, eu e passo para as meninas, que a gente olhar o comportamento das pessoas. Então, o comportamento, porque moda é comportamento. Né? As pessoas acham que moda é só roupa, não é. A moda, ela é a comida que você come, ela é o carro que você está usando, ela é o tipo de viagem que você está frequentando. Então, moda é lifestyle, realmente, né? Então, você tem que estar prestando atenção nisso para você atingir ali o público e a sua venda, né? Então, isso é muito importante. Hoje em dia, vamos voltar agora, vamos jogar para os dias de hoje, né? Antigamente, eu tinha muito a questão das pessoas virem para a loja, né? 10 anos atrás. Então, tipo assim, eu não tinha tanta frequência na rede social, tinha sim, mas não tanta frequência, porque as pessoas vinham para a loja. Né? Então a gente postava, não chegou novidade, postava uma foto lá. Tal coisa chegou, postava uma foto lá. Hoje não, a gente tem uma constância muito grande dentro da rede social, do digital, porque a gente entende que o meu público não está mais passando na vitrine, né? Lógico que tem pessoas que ainda passam, mas estou falando assim, grande maioria. Ele está dentro da rede social. E da onde que ele está? Ele está dentro do Facebook, ele está dentro do Instagram, ele está dentro do WhatsApp, ele está dentro do TikTok. Ele está consumindo coisa ali dentro, material ali dentro. Então, a gente vai pesquisando o comportamento para sempre trazer o melhor para o cliente e o que ele quer. Entendeu? Então, assim, ele não está vindo na loja, então eu preciso mostrar para ele o que eu tenho dentro da minha loja no digital. Sim. Assim eu vou atrair ele para dentro da loja. Né? E a gente gosta que o cliente, a gente gosta muito do digital, viu, pessoal? Mas a gente gosta muito dessa questão de conectar com vocês. Então, conectar. Vem para a loja, aqui a gente tem um cheiro personalizado dentro da loja. A gente tem um espaço feito para as pessoas. Tem muita gente que fala, tem vergonha de entrar na sua loja. Gente, entrem, venham aqui. Não conheço, chega, olha, eu não conheço a loja, quero conhecer. A gente apresenta a loja, a gente fala das marcas que a gente tem. A gente tem um café aqui também para oferecer para o cliente, entendeu? Então, assim, a gente sempre faz eventos dentro da loja, que é aberto para todo mundo vir para a loja, porque a gente quer passar essa experiência para o cliente. Né? E quando ele está aqui dentro, a gente consegue combinar looks, a gente consegue apresentar para ele, falar o que combina, o que não combina, porque isso, a pessoa, ela quer saber, né? Será que isso combina com isso? Então a gente consegue fazer essa apresentação para ele ali dentro. E no online a gente não tem tanto essa conexão, né? A gente faz o atendimento, tem tudo isso, tenta estar o mais conectado possível, mas o tete-a-tete não adianta, né? É o mais gostoso. Eu adoro isso. Pessoas mesmo. Então eu gosto bastante. Então, assim, a gente pesquisa muito comportamento e tenta sempre trazer o que está na moda, o que está usando, como que está hoje em dia, e a gente traz pro nosso nicho. Então seria isso mesmo. E quando você pensou em isso da moda, da onde veio essa vontade? Eu sempre gostei. Nossa, sempre gostei. Eu lembro que eu pequeno, um dia eu andava de bicicleta, e olha como que é as coisas, porque hoje tá usando muito bracelete, né? Então tá usando bracelete, os de dourado, prata, e tá usando os de acrílico também, colorido, os transparentes. E eu lembro que eu morava aqui em Fartura, na Vila de Fátima, Vila Nossa Senhora de Fátima. E lá tinha uma lojinha
que vendia uma roupa feminina, vendia de tudo, um pouco de tudo. E minha mãe, eu incentivava minha mãe, falava assim, viu, eu vi que tá usando bracelete, compra bastante, compra um de cada cor. E daí eu peguei um dinheiro uma vez e fui e comprei um de cada cor para minha mãe. E dei para ela de presente. Então, e eu lembro como se fosse hoje também esses braceletes, quando eu dei os braceletes, então eu gostava muito. Então ali eu já gostava muito de moda. Então eu via as revistas, não tinha internet na época, né? Eram as revistas, revista, jornal, aquelas, as modelos e tal, tal. Então assim, eu gostei, fui muito apaixonado por isso. Então foi aí que eu queria. Eu não tive muita aceitação, sabe? Vou fazer moda da família. Ai, mas, né? Fazer moda, você tem que fazer administração para ir trabalhar no banco. Aí você tem que fazer tal coisa, que isso que vai te dar dinheiro. Mas eu sempre tive a percepção de falar, eu vou fazer moda e acabou, vocês gostando ou não. Entendeu? E eu acho isso muito legal, porque é o que eu falo para vocês. Hoje em dia, uma coisa que me marcou muito, sabe? Eu participo de uma mentoria e ela virou um dia e me falou assim: se você já tivesse dinheiro para você viver, para você que você não precisasse dinheiro, trabalhar para ter uma renda. Então, eu não preciso mais trabalhar. O que você faria com amor? O que você faria de graça? Todo dia você acordaria para fazer aquilo, certo? Sem receber. É isso que eu faço hoje, entendeu? Então eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu sinto que é o meu lugar. Então a gente vai trabalhando para cada vez entregar mais coisa, entregar mais resultado positivo, tanto para mim, tanto para os meus clientes, né? Mas para mim, o crescer do Miau não é só questão do faturamento de dinheiro, entendeu? É crescer também, crescer assim, profissional, entendeu? Tipo, levar quanto mais eu vou trabalhar, mais mulheres vão ter resultado positivo. O resultado positivo que eu falo é ter uma autoestima legal, porque uma roupa muda tudo. Uma roupa, uma maquiagem, você está bem com você, então muda completamente. Então eu acho isso legal. Então a gente quer impactar a vida das pessoas nesse sentido. Entendeu? Então, isso é o nosso propósito de loja, o nosso propósito de vida. E fora, né, o que eu falei, que é a moda circular, né? Você sempre tá girando ali e fazer bem para o meio ambiente. Porque quando você joga pro universo, não adianta. Você vai captar coisas boas, você vai captar resultados positivos também, né? E onde que você estudou moda? Eu estudei em Santo Antônio, na Uniesp, ali. E tive também em São Paulo, eu fiz pós em marketing de moda, né, que eu fiz moda, mas eu não gosto muito da gestão ali, de costurar, de fazer toda essa parte. Eu gosto mais da parte de comunicação, que é vídeo, foto, a comunicação de moda mesmo, entendeu? Que eu me dou melhor. Então, acho que daí eu juntei, né, a loja com isso, e hoje a gente tenta fazer o trabalho o melhor possível. E qual que foi a maior dificuldade que você teve quando você estava estudando? Eu acho que o dia a dia mesmo, né? Que eu chegava 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, e eu trabalhava numa confecção, então eu acordava, daí 7 horas tinha que estar lá. Então, tipo, eu lembro também um dia que eu estava tão cansado, porque eu trabalhava na parte de uma confecção, essas confecções terceirizadas que a gente tem aqui no interior. Então, eu trabalhava no gabarito, de montar gabarito para ir para produção, e escritório. Então, eu fazia nota e pagamento, cheque, essas coisas. Então, o dia eu tava tão cansado, menina, que eu dormi em cima dos cheques. Eu fiz, assim, uns 10, 20 cheques, tudo. Sabe quando você tá dormindo, você faz tudo assim, ó? Nossa. Você escreve? Nossa, menina, então aquilo lá foi uma decepção muito grande pra mim, porque daí como que eu explicar, né, pros patrões que fiz tudo errado? Porque, querendo ou não, é dinheiro, né? Eu falei cheque, mas é dinheiro jogado fora. E daí eu fiz tudo errado. Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade em relação a isso foi realmente enfrentar isso, né, os anos de você estar cansado ali, só que você não desistir, então você correr atrás, e daí é trabalho, o trabalho de faculdade, o trabalho do dia a dia, canseira, né, daí comer muito mal. Eu acho que isso foi a minha maior dificuldade em relação a dinheiro também, né, porque daí você ganha um X, você daí tem que pagar a faculdade, porque era particular, pagar a faculdade, pagar X, pagar Y, e na faculdade de moda tudo é muito caro, então você vai fazer na aula de desenho, você é um lápis especial, um lápis que custa R$30. Um lápis, entendeu? Você vai uma régua de modelagem, custa R$300 o jogo de kit. Tô chutando, verdade, tá? Isso, eu tô chutando agora porque eu não lembro mais como que tá hoje os preços. Mas assim, era caro. Então assim, você tinha que fazer as coisas, inventar moda, entendeu?
e, né, fazer alguns free também por aí, mas eu sempre fui muito, também, eu trabalhava com ficção, eu fazia ensaio fotográfico, eu sempre fui muito ativo, eu nunca fiquei parado, entendeu? Então acho que é isso mesmo, acho que o meu lugar realmente é onde eu estou, que é empreender, e não é fácil, a gente sabe, né? É muito difícil, é um leão por dia, mas é muito gostoso, principalmente quando você empreende quando você gosta, quando você tá fazendo o que você gosta. Daí você tira de letra. E você trabalha aqui, mas tem algumas outras coisas que você faz por fora, né? Hoje em dia eu trabalho com algumas coisas por fora também, eu trabalho com marketing digital, trabalho aqui na loja, a gente tem uma equipe aqui na loja e trabalho também com algumas empresas fora, né? Então, por exemplo, eu fazer estratégias, a empresa às vezes está precisando de algum serviço, daí eu faço gravação de vídeo, foto, né, uma sessão de foto, então eu faço também esse tipo de trabalho. Então é 50%, 50%, assim, entendeu? Uma correria, né? Uma correria. Então, assim, tem dias da semana que eu fico só fora da loja, né? Mas daí tem dias da semana que eu fico só aqui na loja. Então é meio a meio. Eu já vi você tirando foto lá na Praça de Itaguaí. Isso, eu faço também trabalho lá. Trabalho em Itaguaí e trabalho em Fartura. E alguns trabalhos também faço em Carlópolis. É que a gente não faz tanto trabalho em cidades maiores, porque daí, né, a gente não consegue ir até a pessoa. É, mas, locomoção, assim, né? Já fiz trabalhos em São Paulo, já fiz trabalhos em Bauru, mas assim, são trabalhos só de free. Faço o trabalho, não é mensalmente, porque daí a gente tá muito longe, né? Então não consegue ter essa conexão, porque são alguns trabalhos, você tem que estar ali no tete a tete do dia a dia da empresa, né? Para saber o que está acontecendo, como que está acontecendo, né? Então, o que dá para fazer de longe, a gente faz reuniões online, mas a maioria é meio que no presencial mesmo. E quais são as suas perspectivas para o futuro, assim, em relação à loja? Assim, a loja, a gente está fazendo um trabalho para a gente crescer mais, né? Porque o mercado de usado está crescendo cada vez mais. No Brasil, ele cresceu só esse ano 23%. Tem algumas coisas que eu quero fazer, mas ainda são projetos fechados, que eu estou ainda caminhando, né? Quem sabe futuramente eu posso abrir para todo mundo, mas são alguns projetos que eu tenho na minha cabeça, que eu quero. E para a percepção do meu trabalho, assim, em geral, de marketing digital, eu acredito que o digital não vai voltar para trás, é daqui para frente. Se as pessoas não pegarem firme ali, se elas não começarem a se organizar e aparecerem na internet, elas vão ficar para trás. Infelizmente, a empresa vai morrer, porque a gente já postando, a gente estando com uma frequência boa ali no digital, já está muito difícil, né? Porque a gente tem grandes concorrentes, né, na internet. Então você tem que apenas começar e tem vergonha. Comece e não ligue para o que as pessoas vão dizer. Lá no futuro você vai agradecer por ter começado. Muito bom, verdade. E aí, assim, você falou sobre a internet, né? O pessoal realmente está comprando bastante roupa na internet. Depois da pandemia, a compra online virou uma coisa louca, né? O pessoal nem se preocupa mais em experimentar roupa praticamente. Sim. Como que você lida com esses lugares? Eu não vou falar marca, né? Eu não vou falar os aplicativos que existem por aí de compra de roupa, mas assim, do pessoal querendo comparar uma coisa com a outra. Tipo assim, mas em tal lugar, na internet, eu consigo achar um monte de roupa super baratinho, consigo comprar aqueles kits que vem 3 camisetas, aqueles kits que vem 3 vestidos, assim, como que você lida com... Eu acho que hoje não existe milagre. Se eles conseguem vender, vou vender uma camiseta, 3 camisetas, você tem que ver a qualidade, você tem que ver o tecido, né? Porque muitas das vezes é poliéster que estão vendendo, não é algodão, né? Então o poliéster, ele demora muito mais para se decompor na natureza, né? A gente hoje viu, assim, absurdo os tecidos tecnológicos para se desenvolver, e hoje em dia o fast fashion, grandes marcas, grandes lojas, redes de loja, eles estão com coleções desenfreadas. Então, assim, antigamente era 2 coleções no ano, primavera, verão, outono e inverno. Hoje tem lojas que são 10 coleções no ano. Nossa. Entendeu? Então, assim, verão, primavera, outono, inverno, alto verão, daí tem, tipo, Natal, final de ano, entendeu? Então, assim, vai muita coleção de acessório. Então você tem que pôr a mão na consciência e realmente pensar no futuro, porque às vezes fala assim, não, eu quero pagar o barato, mas às vezes o barato é caro, né? Às vezes você vai pagar numa roupa. A gente tem grandes marcas aí chinesas que você sabe que as pessoas costuram às vezes por um prato de comida, elas costuram roupa por centavos.
Então isso você tem que pôr a mão na sua consciência, né? Sim. Ver que, será que realmente, né? Se pôr no lugar da pessoa, né? A gente viu aí várias empresas que tem até, teve uma época, né, que veio até nas etiquetas das próprias roupas, socorro, escrita nas etiquetas. Então a gente tem que pensar, pôr a mão na consciência, né? E você fala assim, ah, mas sei lá, cada um com seus problemas. Não, gente, se a gente pensar assim, por isso que hoje o país e o mundo está desse jeito. Então, se a gente pensar no próximo, pensar o que eu tô fazendo hoje que vai afetar lá na frente, ou o que eu tô fazendo hoje que pode mudar lá na frente. Se todo mundo pensar assim, a gente vai ter sim um país melhor, a gente vai ter um mundo melhor, mas depende de cada um. E nisso, na onde que a gente vai construir, Jenny? É na família. É dentro ali, desde a criança até o adulto, né? Porque se você cresce num ambiente errado, tudo vai ser errado, né? Em relação a isso, a cultura mesmo, a educação. Então, o que eu tô falando não é de dinheiro, não, de pessoas ricas, pessoas pobres, não é isso, não. É em relação à cultura mesmo, porque, Lucas, mas o que você está falando que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né? Porque se você tem uma cultura na sua família X, você não vai jogar o papel no chão, você vai colocar no lixo, né? Ou no bolso até chegar em casa. Justamente, né? Eu brigo muito assim, porque o meu carro é bem sujo. Mas eu não gosto de jogar, entendeu? Pra que eu vou jogar? Eu tô, sei lá, comendo alguma coisa, eu vou jogar o papel, se eu posso deixar ali e depois colocar no lixo, entendeu? É prática boba, mas que faz toda a diferença. Que se todo mundo fizesse, não tinha lixo no chão. Se todo mundo fizesse, justamente. E daí depois a pessoa culpa, né? Ai, mas é o prefeito. Mas cada um tem que fazer o seu papel também, né? Falando meio geral agora pra gente entender essa questão. Mas eu acho que daí isso, eu tô falando de cultura, porque chega até no momento que a gente tá falando, de você consumir errado. Sim. Né? Ah, Lucas, eu não posso comprar roupa. Você pode comprar, mas tenta ir para os lados que são mais conscientes. Sim. Né? Então, assim, uma peça que é uma moda circular, e eu acho muito legal isso, porque essa semana, gente, eu vi que a Ralph Lauren, que é uma marca, uma grife super top nos Estados Unidos, ela tem, a reportagem era assim, Ralph Lauren virou um brechó de luxo, né? Porque eles estão comprando as peças deles usadas, estão fazendo alguma reforma, alguma customização, passando por um processo ali de higienização, alguma coisa assim, e elas estão revendendo de novo. E são peças até mais caras do que as outras, porque ela tem uma história, entendeu? Ela tem todo um processo. Então, a gente percebe que as grifes também estão se adequando e mudando a percepção, sabe assim? Então, grandes marcas estão fazendo isso da moda circular, sabe assim? Pegar coleções antigas e refazer, mudar a peça e jogar na coleção nova. Então, isso está crescendo muito. Muito legal. Eu não sabia dessa questão da Ralph Lauren, porque quando a gente olha uma marca grande, a gente pensa que eles só visam a questão da economia deles, né? Do dinheiro deles, o lucro que eles vão ter. A gente não imagina que eles vão começar a pensar o que é sustentável, como que é você ter uma noção de como o mundo vai estar e como que seria melhor reutilizar a roupa. Tem que contar que isso é uma confiança no próprio produto deles, né? Justamente. Tipo assim, uma pessoa usou por um tanto tempo, estou recomprando e vai durar mais um monte porque outra pessoa vai comprar. E tipo assim, eu tava lendo lá, eles vendem daí no site deles e algumas lojas específicas, deve ser lojas grandes, né? E é legal porque esgota em minutos no site, assim, sabe? Nossa, então isso é muito legal. O comportamento das pessoas mudou, né? Então hoje, gente, é chique você comprar de brechó, é chique você estar na moda circular, né? Então é muito louco, né? É muito legal isso. Eu até postei no Instagram também por que a roupa usada é um novo luxo. E realmente está crescendo muito, muito, muito. Lá fora já é assim, tá passando até os grandes fast fashion, e aqui no Brasil cresceu muito também. O problema desses fast fashion é que eles estão tentando chegar aqui, né? A gente não tem muito lá de fora daqui. Eu vi que agora chegou a H&M aqui, né? Só que assim, eu já achei ridículos os valores, porque se for comparar com os valores dos Estados Unidos, não tem nada a ver. Lá é uma loja de departamento, Exatamente. Né? É a mesma coisa quando você fala de outra... essa daí. Vamos dizer essa daí. A H&M é, tipo assim, lá fora, tipo, você vai pagar, sei lá, $7 numa blusinha. Sim. Né? Daí aqui você vai pagar, sei lá, 150 numa blusinha. Exato.
Tudo bem que lá é em dólar, mas a pessoa ganha em dólar também, né? Então exatamente. É a mesma coisa, Tem né? que ser proporcional. E eu esperava que fosse. Quando eu vi que ia chegar, eu pensei, nossa, vai vir como era antigamente a C&A, ou como era antigamente a Hering, que a Hering tinha um valor mais acessível. Sim. Mas não é. Completamente diferente. Completamente diferente. Eles mudaram. E sem falar que é coleção desenfreada, né? Desenfreada, é coleção em cima de coleção, coleção em cima de coleção. Então isso daí provoca o meio ambiente que, tipo assim, eu vejo reportagens também assim, a gente hoje poderia viver, se você parasse a confecção de todas as roupas no mundo, a gente viveria mais 100 anos com roupa que tem no mundo. Entendeu? Então, tipo assim, é muito desperdício. É muito desperdício. Nossa, muito mesmo. Infelizmente, né? O mundo é consumista até demais e imediatista também. Porque o que eu digo é isso. O pessoal compra mais barato porque eles precisam pra agora. Eles não esperam, tipo assim, eu quero aquela calça que eu sei que vai durar. Só que eu tenho que juntar mais um pouquinho, mais umas 2 semanas, eu preciso juntar dinheiro, eu consigo comprar aquela calça que vai durar 2, 3 anos comigo. Então, eu vou comprar a calça que é mais barata agora, que tá podendo, vai durar 6 meses. E aí daqui a pouco eu tenho que comprar de novo. As pessoas acham que é muito descarte, né? Tipo, vou usar, tchau, não quero mais. Uhum. E não é bem assim, né? A gente consegue grandes tesouros de roupa, que às vezes você tem roupa e camisas, tem que você conserva também na hora de lavar, na hora de secar. Fazer um processo também, assim, que, Lucas, mas tem que lavar tudo à mão, não é isso, mas assim, a etiqueta de composição serve para isso, né? Para explicar como lavar aquele produto, para durar mais, né? E durando mais, tem o produto mais vezes, né? Então isso é muito legal. Isso daí também é uma questão de preservação, né? Bacana. Tirando essas dicas sobre você se importar com o mundo, né? O que mais você pode dar de dica pro pessoal em relação a se encontrar na moda? Encontrar a tua moda, assim. Eu acho que moda, não existe uma regra, cada um tem seu estilo. E eu não posso te julgar porque você tem um estilo e eu tenho um estilo. Uhum. Não, moda é comportamento, entendeu? Moda ela reflete o que você é na sua roupa, entendeu? A sua percepção, todos os seus sentimentos ali. Então eu acho que você tem seu estilo, acabou. Mas eu acho que você pode, às vezes, ousar mais, usar, às vezes, uma cor, não usa uma cor, tenta explorar mais esse lado seu. Acredito que você pode abrir mais o seu pensamento, abrir mais a sua energia, né? Não uso roupa colorida, não uso isso, né? E também abrir um pouco mais a cabeça. Mas também não deixar de sair do seu estilo, né? Porque cada um tem o seu estilo, então não adianta, né? Legal. Muito obrigada por essa entrevista. Achei muito legal saber de tudo isso, a sua conscientização com o teu projeto, porque no geral a gente olha uma loja, a gente acha que é para vender, só estou vendendo, mas você tem uma consciência muito grande em relação à sustentabilidade, a como seria bom as pessoas terem uma noção sobre isso também, e você passar isso para frente, muito legal. Sim, e assim, é o que eu falo, se você também tem vontade de, agora falando também de empreendedorismo, de ter um negócio, o brechó é legal, ele está crescendo cada vez mais no Brasil, entre em contato comigo também, pode entrar em contato que a gente troca uma ideia, é muito legal, e querendo ou não, quanto mais pessoas dentro desse ramo, mais moda circular, mais sustentabilidade para o mundo, né? Para a cidade, para o Brasil, para o mundo. Então isso eu acho super legal. Então, e apenas comece. Não tenha vergonha, comece com o que você tem. Não tem um celular bom, comece. Não tem um tripé, comece. Apoie em algum lugar. Não tem isso, apenas comece. Porque assim, nunca ninguém tem 100% do que quer. Eu tenho um tripé, mas eu quero um mais top que saiu lá. Mas enquanto eu não tenho ele, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, sempre assim. Então, eu acho que você tem que trabalhar com o que você tem e apenas começar. Porque lá na frente você vai olhar para trás e falar, realmente foi bom eu ter começado. Né? Porque eu já passei por tudo isso, enfim. Eu era uma pessoa 10 anos atrás, hoje eu sou outra pessoa, eu tenho outra percepção e hoje também eu tenho uma loja que é avaliada muito mais do que antigamente. Sim. Mas eu tive que começar para ter isso que eu tenho hoje. Muito legal. Né? Mas é isso, gente, vocês podem encontrar o Lucas nas redes sociais pessoais dele e também da loja da Miau. E vocês podem também seguir a gente aí, por favor, no G-Conecta, dá um like, compartilha aí pro pessoal que quer conhecer essa moda circular e também quem quer conhecer a loja. Vem conhecer pessoalmente, ele tá aqui pronto para poder receber vocês.
E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado também pela entrevista, né? Pela oportunidade de estar aqui. Sigam o canal e sigam as redes sociais. Isso aí, tchau, tchau.